Meus queridos alunos, bem-vindos de volta. Bora dar sequência aqui. Agora, de fato, a gente vai falar, né? A gente falou bastante aqui do sistema simpático, né? Especificamente do adrenérgico. A gente viu os principais efeitos que ele causa e seus receptores, a sinalização celular desses receptores, a distribuição, os efeitos que eles mediam, assim como as próprias catecolaminas, né? Quais são as catecolaminas endógenas, uma sintética. E agora a gente vai falar dos fármacos, ok? Tudo aquilo era para introduzir, preparar vocês para a gente conversar sobre os fármacos. Bem, os fármacos adrenérgicos são aqueles que atuam em receptores que são estimulados, tanto pela nora ou pela epinefrina, também chamada de adrenalina. Então isso aqui é um conceito geral, né? O fármaco adrenérgico é quem atua aqui nos receptores. Só que assim, existem fármacos adrenérgicos ou antiadrenérgicos que não necessariamente atuam nos receptores. Isso vale ressaltar, né? Às vezes inibe a enzima, às vezes inibe a recaptação e inibe o transportador vesicular. Também são considerados fármacos adrenérgicos. Mas a gente vai ver que aí tem uma diferença, né? Porque dentro dos adrenérgicos você tem várias subclasses que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, tá, vamos ficar por enquanto com esse conceito. São os fármacos que atuam nos receptores que são estimulados pela nora ou pela epinefrina. Os fármacos adrenérgicos que ativam esses receptores são denominados adrenomiméticos, ou seja, imitam o efeito da adrenalina. Em alguma literatura você pode ler esse outro nome aqui também, simpaticomiméticos, ou seja, mimetizam os efeitos do sistema simpático. Então a gente pode dizer que seriam os agonistas, né? Agonistas adrenérgicos, vamos assim colocar. Do outro lado, nós temos aqueles fármacos que bloqueiam a ativação dos receptores adrenérgicos. São chamados de antiadrenérgicos ou simpaticolíticos. Poderíamos dizer que eles são antagonistas adrenérgicos. Bem, vamos falar dos simpatomiméticos. Os simpatomiméticos eles apresentam várias classificações e você pode separar eles de acordo com essas classificações. Por exemplo, em função da estrutura química, existe uma classificação e também em função do mecanismo de ação, outra classificação. Falando da estrutura química, nós podemos separar em aqueles chamados de catecolaminas e os não catecólicos, ou não catecolaminas. Entre os simpatomiméticos classificados como catecolaminas, tem vários aqui que a gente já conversou, né? Norepinefrina, epinefrina, isoproterenol, dopamina. São exemplos de drogas simpatomiméticas que têm a estrutura das catecolaminas. E os não catecols, ou não catecolaminas, temos como exemplo efedrina, anfetamina e fenilefrina. Essa classificação ela vai a partir da estrutura química dos fármacos. A outra vai ser o mecanismo de ação. Nós temos aqueles simpatomiméticos chamados de ação direta, ação indireta e ação mista. Como o próprio nome indica, de ação direta são os que ativam diretamente o receptor. De ação indireta, atuam por outros mecanismos, por exemplo, estimulando a liberação do neurotransmissor ou diminuindo a sua recaptação. Então você diz que é ação indireta. Ou ação mista, aqueles que usam os dois mecanismos, que além de ligar no receptor, estimula a liberação, por exemplo. Então a gente vai falar agora de cada um desses mecanismos de ação, dando alguns exemplos de fármacos. Catecolaminas e fenilefrina de ação direta, né? Todas essas aqui, a fenilefrina, anfetamina, tiramina, efedrina, pseudoefedrina, de ação mista. Agora a gente vai ver cada um deles. Vamos lá. Agonistas adrenérgicos de ação direta.
são os fármacos que atuam diretamente nos receptores alfa ou beta, resultando na estimulação dos nervos simpáticos. Na aula, no slide anterior, quer dizer, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês ali, né, que você tem agonistas alfa 1, por exemplo, específicos, como a fenilefrina. Agonistas beta específicos, como a dobuta. E você tem aqueles que estimulam os dois. Então, são aqueles fármacos que estimulam diretamente os receptores. Primeiro exemplo, a epinefrina. Super importante na prática odontológica. Isso aqui a gente pode aconselhar vocês até colocar um asterístico aqui na epinefrina, que é uma coisa que vocês devem trabalhar quase que diariamente com essa droga. Então a epinefrina ela interage com receptores alfa e beta. Em dose baixas predominam os efeitos beta, como vasodilatação no leito vascular. Em doses altas, os efeitos alfa, como vasoconstrição, são os mais fortes. Aqui ele está falando de uma administração sistêmica. Tá? A epinefrina reforça a contratilidade do miocárdio, ou seja, tem um efeito ionotropismo positivo via receptor beta-1. A gente viu no slide anterior que beta-1 é o receptor adrenérgico cardíaco. Né? Aumentam a frequência de contração do coração, que a gente chama de cronotropismo positivo, também beta-1. Então, o ionotropismo positivo, que é a frequência, e a força, o cronotropismo positivo. Ambos beta-1. Tá ok? Certo. Além disso, promove também broncodilatação. Essa broncodilatação ocorre via receptor beta-2. A epinefrina tem um efeito hiperglicemiante significativo. Inicia a lipólise por meio de atividades agonistas do receptor beta no tecido adiposo. Quando a gente olha esses efeitos aqui que eu estou falando aqui para vocês, a gente vê que todos eles são efeitos adrenérgicos, em linhas gerais. Que é o ionotropismo positivo, que é a força de contração, né? Aumenta a frequência de contração também, com o cronotropismo. Quando a gente pensa lá na luta e fuga, né? O coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue. Você tem broncodilatação para melhorar a respiração. Você tem um efeito hiperglicemiante, que você vai precisar de energia na luta e fuga. Então, todos os efeitos clássicos, né, do sistema adrenérgico, vamos dizer assim, do simpático. Aqui na figura a gente vê algumas vias de administração, né, intravenosa, subcutânea. Seus metabólicos saem na urina, apresentação em forma de aerossol. E de uso tópico também. Alguns usos terapêuticos agora. Uso terapêutico. A epinefrina, gente, ela é usada nas situações de broncoespasmos de emergência respiratória. Por exemplo, paciente com uma crise de asma aguda, que ele tem uma broncoconstrição severa aqui, mostrando. Então, a droga de escolha é a epinefrina. Choque anafilático. O paciente tem edema de glote, dificuldade de respiração. A droga de escolha vai ser a epinefrina, por sua ação beta-2. Parada cardíaca, por sua ação receptores beta-1, para reforçar a força de contração cardíaca. E a força de contração e reverter, né, a parada cardíaca, se usa epinefrina. E para nós, né, que somos da área odontológica, um uso muito comum, faz parte do dia a dia do odontólogo, é o uso na anestesia local como adjuvante, que ele tem uma ação vasoconstritora. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela, mas ela é importante porque ela promove uma ação mais prolongada ali do anestésico local. Então ele é um adjuvante muito importante. E a epinefrina é o mais utilizado na odontologia como adjuvante na anestesia local. Efeitos adversos. Mesmo em uso tópico local, por exemplo, na anestesia local,
não se escapa de se ter efeitos sistêmicos, porque eventualmente uma parte daquela epinefrina ali, ela pode ser absorvida, tá, gente? Então o paciente pode ter efeitos do sistema nervoso central, como nervosismo, confusão mental, que pode ser visível ou não, que pode se manifestar ou não. Então tem que estar atento a isso. Quanto maior a dose, quanto mais você utiliza, maior o risco, né, que o paciente venha a desenvolver esses efeitos sistêmicos. Em pacientes com hipertiroidismo, isso é uma coisa que na anamnese, né, você tem que ver se aquele paciente tem hipertiroidismo e está mais sujeito a apresentar efeitos cardiovasculares aumentados durante o uso da epinefrina, como adjuvante na anestesia local. Então, se o paciente ele tem hipertiroidismo, tem que estar atento, usar com atenção. Risco de aumento da pressão arterial, risco de taquicardia, então tem que estar atento a isso. Cocaína, né, faz parte da anamnese, perguntar se o paciente usa ou é usuário de algum medicamento ou droga, né? Então tem que perguntar também. Se o paciente é diabético, é importante imaginar que ele pode causar um aumento dos níveis de glicose, um descontrole da glicose. Então tem que ser usado com bastante cuidado e a gente vê que cada paciente pode ter um perfil, né, de reação diversa diferente. O paciente que usa bloqueador beta-adrenérgico, nesse caso, a gente vai falar daqui a pouco dessa classe, né, que são os beta-2 bloqueadores. O receptor a gente viu que tem o beta-1 e beta-2. E os beta-2, bloqueadores beta-2 usados no tratamento da hipertensão, apresentam um risco maior no seu uso em gerar resistência periférica e aumento da pressão. Então, tem que se tomar cuidado. Aqui no caso, gente, desculpa, não é beta-2 não, é que é tanto beta-1 quanto beta-2. Quanto beta-2 também. E essa classe tem uns que são mais específicos, outros que não são específicos. Então, bora ficar atento aqui, são os dois os beta-bloqueadores. O paciente usou beta-bloqueador e está sujeito a isso. Aquele paciente hipertenso. Paciente fazendo anestésicos inalatórios, risco de taquicardia. Então, essas reações aqui que vai depender muito do perfil do paciente, que o odontólogo tem que estar atento. A partir da sua anamnese, avaliar e já ali estar preparado para os riscos no uso da epinefrina. Vamos agora falar da norepinefrina. A nora causa um aumento da resistência periférica, devido a uma intensa vasoconstrição, parte dos leitos vasculares, incluindo os rins. E seus efeitos a gente viu, né, no vídeo anterior, que a nora ela atua preferencialmente em receptores alfa-1, que tem um potente efeito vasoconstritor, maior do que a própria epinefrina. Fraca atividade beta-2, que faz com que nós entendamos o seu não uso na asma e na anafilaxia. A gente viu que o beta-2 é um broncodilatador, seus efeitos esperados, então acaba que não tem esse uso. A nora aumenta a pressão arterial e isso estimula baroreceptores, induzindo um aumento da atividade vagal. Esse aumento da atividade vagal produz uma bradicardia reflexa. Bradicardia cardiovascular. Qual seria, então, o uso da norepinefrina? Ela é usada como potente vasopressor, uma droga vasopressora de uso sistêmico, usada principalmente em situações de, por exemplo, choque séptico ou choque hipovolêmico. Que o paciente tem uma queda de pressão abrupta, você quer manter aquela pressão adequada, aí você utiliza a norepinefrina. E essa resposta ela é mediada, sempre destacar aqui, pelo receptor alfa-1. Então a gente vê que o uso da epinefrina é um, né? E da nora é outro, praticamente totalmente diferente. Efeitos adversos. Não é muito diferente do que a gente viu da própria epinefrina. Ela produz aqueles efeitos centrais como irritabilidade, tensão, tremores. Então ela pode produzir os mesmos efeitos, né? Medo,
alguma ansiedade aqui, como está mostrando aqui o primeiro quadro. Assim como a epinefrina também produz algum efeito central, né? Além disso, como potente vasoconstritor, pode causar palidez, descamação ao longo da veia injetada. Isso aqui está falando do local de aplicação, tem que ser aplicado de maneira lenta, cuidadosa, para evitar que você tenha ali uma vasoconstrição periférica muito intensa, que muitas vezes pode até levar a quadros de necrose, se eventualmente vir extravasar. Como ele está falando aqui, o extravasamento, fuga do vaso, pode ocorrer em necrose. A norepinefrina não deve ser administrada em veias periféricas, por causa dessa potente ação vasoconstritora. Outro agonista importante são os agonistas seletivos do receptor beta-2. Agora a gente estava falando da epinefrina, mas a epinefrina, vale ressaltar, ela não é seletiva, né? Tanto o beta-1 quanto o beta-2 ela estimula. Digamos que você quer um fármaco que você só estimule a broncodilatação, aí você usa, por exemplo, salbutamol. São medicamentos muito utilizados na asma, uso terapêutico na asma, para fazer broncodilatação. Vejo que como efeitos adversos você tem tremores, taquicardia, aumento da glicose, que são efeitos, digamos assim, beta-1, a gente pode dizer assim. Taquicardia é beta-1, com certeza. Glicose, pode ser beta-1 também. Tremores, beta-1 ou beta-2, nível central. Mas a gente vê que ele não é tão seletivo assim, né? Uma dose elevada do salbutamol pode desencadear respostas adrenérgicas. E às vezes tem pacientes que eles não toleram, por exemplo, o salbutamol, por esse tipo de efeito, né? Ou seja, eles são sensíveis à estimulação adrenérgica. Agora eu vou falar rapidinho aqui dos agonistas de ação indireta. Esses que eu falei para vocês são de ação direta e agora a gente vai ver um pouco sobre os de ação indireta. São os fármacos que promovem liberação da nora nos terminais pré-sinápticos ou inibem a captação. Por exemplo, anfetamina e cocaína. Ou seja, além de poderem estimular a liberação, e alguns inibem também a sua captação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que eles não atuam no receptor. Eles, de alguma maneira, eles vão aumentar a presença da norepinefrina na fenda sináptica. Potencializar os seus efeitos. Vamos passar aqui. As anfetaminas. Anfetamina, aqui está o exemplo da Ritalina, né? Aqui na imagem. São medicamentos que causam acentuada estimulação do sistema nervoso central, podendo elevar muito a pressão arterial, né? São extremamente adrenérgicos. Tem uma ação alfa-1 nos vasos, bem como efeito estimulante no coração. Vale ressaltar que eles não atuam nos receptores, eles aumentam a presença da nora, então a nora vai ligar em tudo. E aqui eu peguei esse exemplo do metilfenidato usado no déficit de atenção e hiperatividade. Mas aí tem anfetamina usada no controle do apetite, narcolepsia. Aqui alguns exemplos. E é muito associado, né, é muito comum efeitos adversos severos nessas classes, por exemplo, nervosismo, insônia, hiperatividade, elevação da pressão. As anfetaminas, elas atuam como deslocadores, como mecanismo de ação. Tirando aqui a nora da vesícula, colocando ela no citoplasma, e isso promove o que a gente chama de transporte invertido, né? Aqui no transportador de nora, esse NET, que eles chamam aqui de NET, transportadores de catecolaminas, que normalmente ele tira da fenda para o neurônio, aqui vai inverter o transporte. Sai do neurônio para a fenda. Então ele aumenta a liberação não vesicular de catecolaminas como a dopa e a nora nos terminais nervosos. Aqui tu tem do lado esquerdo em A um neurônio normal, aí tu vê aqui ele captando a nora, puxando a nora para dentro, e aqui em B ele jogando para fora, como se inverteu o transporte, né? Mostrando aqui o mecanismo de ação da anfetamina. O que é a cocaína? A
Cocaína tem como... Vale ressaltar que assim, a cocaína hoje ela não tem mais um uso clínico, né? Você não tem uso clínico da cocaína. Mas só para gente ter como curiosidade, ela foi o primeiro anestésico local. Descoberto foi a cocaína, né? Então ela abriu ali vamos dizer assim, um protótipo para que surgisse uma nova classe de fármacos, anestésicos locais. Mas o que ela faz? Ela tem a propriedade de bloquear o transportador de nora, como você pode ver aqui na imagem, né, que a gente chama de NET, transportador de norepinefrina, necessário para captação. Então, quando tu bloqueia, acontece o que? Você mantém os níveis elevados de nora na fenda. Então, você tem uma ação adrenérgica. A norepinefrina se acumula na fenda sináptica, resultando em aumento da atividade simpática e potenciação das ações da epinefrina e nora. Hoje, né, como ele coloca aqui, a cocaína é um fármaco de abuso. Há muitos anos atrás já foi usada como anestésico local. Agonistas adrenérgicos de ação mista. O que são esses fármacos? São fármacos que promovem a liberação e ativam também os receptores. Vou dar dois exemplos aqui, efedrina e pseudoefedrina. Efedrina e pseudoefedrina são adrenérgicos de ação mista. Eles não só liberam a norepinefrina armazenada nos terminais nervosos, como também estimulam diretamente os receptores alfa e beta. Dessa forma, produzem vários efeitos adrenérgicos, que são similares à epinefrina, embora menos potentes. Esses fármacos têm uma ação longa, porque eles são péssimos substratos, né? Tanto para continuar mal, então dá a eles uma meia-vida maior ali na fenda sináptica. A efedrina pode ser usada na hipotensão e produz broncodilatação. Foi usada anteriormente para prevenir ataques de asma, mas hoje em dia você tem fármacos mais específicos para isso. E a pseudoefedrina foi usada também no tratamento da congestão nasal. Hoje, outros fármacos têm um uso muito maior. Nesse sentido, como eu já falei aqui, a fenilefrina, por exemplo, se usa muito mais fenilefrina na congestão nasal. Os efeitos adversos são aqueles relacionados à atividade adrenérgica, como arritmia, cefaleia, hiperatividade, insônia e tremores. Te vê que, de linhas gerais, os efeitos adversos dessa classe eles são bem parecidos. Tá? Uso terapêutico na odontologia. Os simpatomiméticos eles são amplamente utilizados. Qual é o uso deles ali? Eles são usados como vasoconstritores, como adjuvantes no processo de anestesia local. E são super importantes no cotidiano do dentista. Principalmente a epinefrina. A epinefrina ela é o vasoconstritor mais utilizado no dia a dia. Aí você tem diluições, 1 para 200 mil. Vem ali o tubete já com a preparação. 1 para 100 mil, 1 para 50. Claro, quanto mais concentrado tiver, mais vasoconstrição você tem, mas também o risco maior, né, de você ter reações adversas. O que ele fala aqui embaixo? Que a quantidade máxima recomendada para o bloqueio equivale a efeitos de 1 para 100 mil. Isso pode infiltrar 1 para 50 e pode correr o risco de necrose tecidual em micro escalas, ou seja, quanto maior a concentração, maior o risco de reações adversas. Qual é a função dele? Normalmente, quando usado em associação, você tem uma melhor frequência de sucesso no bloqueio do nervo, um efeito farmacológico melhor, né? Você diminui a toxicidade sistêmica daquele anestésico local, uma vez que você tem vasoconstrição. Você não permite que boa parte daquele anestésico seja absorvido, caia na circulação sistêmica. Você diminui a perda de sangue associada à cirurgia. Então o paciente sangra menos naquele local. Então essas são as funções, assim, digamos, positivas, favoráveis que se busca com o uso de vasoconstritores. A gente pode dizer até aqui um aumento maior do tempo, né, de anestesia local, de bloqueio. Isso também acontece com o uso de vasoconstritores. Como efeitos adversos, já falei aqui, o risco de isquemia
da polpa e do osso alveolar, se você fizer uma concentração muito alta, tiver muita vasoconstrição, pode levar a um processo de isquemia. Risco maior de osteite após avulsões dentárias. E vale ressaltar que esses efeitos aqui são locais, mas o paciente não está livre também daqueles efeitos adrenérgicos que eventualmente pode estar associado, principalmente em condições clínicas específicas, né? Por exemplo, paciente com hipertiroidismo, risco de ter problemas cardíacos com o uso de epinefrina. Vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e depois a gente vai entrar no próximo vídeo em antiadrenérgicos. Bom estudo, até o próximo vídeo.